Olá, sejam bem-vindas ao nosso podcast Mulheres de Growth, um bate-papo sobre o caminho para o sucesso da forma como ele realmente é. Eu sou a Duda Pascoal. E eu sou a Thaís Sterenberg. E hoje a gente tá com uma convidada super especial, a fundadora da Se Candidate Mulher, Jenny. Super bem-vinda ao nosso podcast. Oi, gente. Tô muito feliz, hein, de fazer parte aqui com vocês hoje. Legal demais. Jenny, vamos começar a contar quem é você. Quem que é a Jenny que não está no LinkedIn? Essa não é uma pergunta fácil e ela me dá mais pressão ainda, porque a gente ensina as mulheres a fazerem isso nas candidatas. Então, se eu não fizer bem, gente, vai dar ruim aqui pra mim. Mas eu acho que é legal falar sobre isso, porque eu tenho uma história, eu costumo dizer que a Jennifer é um monte de história errada que deu certo. E às vezes as pessoas até falam assim, nossa, Jenny, mas como assim? Como que você se define dessa forma? Mas essa é a verdade. Eu sou filha de uma mãe que me teve com 14 anos. A vida toda eu ouvi que eu seria mãe aos 14, assim como a minha mãe foi mãe aos 14. Eu estudei numa escola de periferia a minha vida toda, no Exedrate, no alto do Morro do Pintinho, não tenho nenhum problema de falar isso. Mas as pessoas também teimavam em dizer que o máximo que eu seria era caixa de supermercado, o que pra mim não é um problema também, mas eu acho que o problema é você limitar o limite de uma pessoa. Estudei em escola pública a vida toda, enfim. Então, não tenho uma trajetória que falaria que eu estaria sentada nessa cadeira aqui hoje. Então, eu acho que eu sou esse montinho de histórias que não eram pra dar muito certo, mas que deram certo, por causa muito da minha mãe. Eu acho que a Jenny que não tá no LinkedIn é a Jenny que não tem como contar a história dela sem contar a história da mãe dela. A minha mãe, mesmo me tendo com 14 anos, ela sempre me ensinou que eu ia ser o que eu quisesse ser, não importasse se o mundo dissesse o contrário. E aí eu acho que eu acreditei bastante nisso. Eu acho que essa é a Jenny que não tá ali no LinkedIn. É uma força que a gente tem que ficar procurando muitas vezes, né? E a gente não encontra e tem que ficar procurando em terapia, conversa, enfim. Nesse podcast, inclusive. E me conta uma coisa, Jenny, como que você chegou nessa jornada empreendedora? Você teve uma carreira executiva antes, né? Como é que foi isso? Eu acho que, na verdade, a jornada empreendedora chegou até a Jenny. Eu acho que é muito curioso a gente falar isso, porque eu acho que muitas das mulheres que estão ouvindo a gente pode acontecer exatamente a mesma coisa. Eu nunca quis empreender, gente. Não estava no meu plano isso, não fazia parte. Como eu contei aqui nesse trechinho de vida para vocês, empreender me remetia à instabilidade financeira, me remetia a passar por algumas dificuldades que eu passei na minha infância que eu não queria que os meus filhos passassem. Então, era fora de cogitação empreender. Mas eu acho que ao longo da minha trajetória, eu também acredito muito que a gente tende a querer curar no outro dores que são nossas. Eu tive alguns problemas que não havia uma solução tão fácil no mercado e chegou num estágio que eu falei, ou alguém resolve isso aqui, ou ninguém vai resolver. E aí que eu acho que o empreendedorismo veio até a Jenny. Não era um plano linear de empreender ou alguma coisa assim. Você realmente queria resolver uma dor, né? E uma dor que é sua, era sua, né? É uma dor real, né? Exato, acho que é daí que vem boa parte dos negócios que dão certo, é resolvendo uma dor real que o próprio fundador ou a própria fundadora passam na vida delas, né? Eu acho que eu tenho até um feeling que quando você tem uma dor que realmente te cativa, você não precisa nem ter o viés do empreendedorismo, né? Você tá tão apaixonado por resolver aquele problema ali que isso te move. Enfim. E eu lutei contra ele durante boa parte, assim, no início das candidatas. Eu lidava aquilo como alguma coisa que eu tava fazendo pra ajudar as mulheres, pra ajudar as empresas a contratar mais mulheres e tudo mais. Eu não encarava aquilo como um negócio, era uma coisa que eu tocava paralelo ao que eu tava fazendo. E, inclusive, quando eu chego na decisão, de fato, de tocar as candidatas, encarar que aquilo ali era um negócio, gente, foi uma crise absurda que eu vivi naquele momento de tomar aquela decisão. Mas é isso, acho que a gente vai falar sobre isso nesse episódio, né? Não vou adiantar essa conversa, não. Legal demais. Bom, você falou aí sobre os seus desafios, quer contar um pouquinho sobre os obstáculos que você enfrentou? Cara, foram muitos, né? Eu acho que, como eu já adiantei pra vocês que não era um plano meu empreender, eu acho que o desafio número 1 foi reconhecer que existia a possibilidade de empreender pra mim. Porque eu neguei ela durante muito tempo.
vamos lá. Eu sou uma pessoa formada em administração de empresas. Eu tenho especialização em administração de empresas. Eu trabalhei no Sebrae durante 2 anos, então eu ajudava micro e pequenas empresas a resolverem as dores dos seus negócios. Depois eu trabalhei na Associação Brasileira de Startups, então eu ajudava startups a resolver as dores dos seus negócios. Então eu sabia de negócios. E quando eu vi isso acontecendo nas candidatas, hoje eu consigo enxergar isso de fora. Eu fui vendo uma dor latente, eu fui vendo as pessoas demandando que se criasse uma solução, eu fui vendo. Mas durante quase 1 ano eu neguei isso. Eu não olhei para isso de fato. Então, para mim, o primeiro desafio pessoal foi eu reconhecer que eu tinha uma oportunidade de negócio massa na minha mão e que, por causa das minhas travas, das minhas crenças, principalmente financeiras, não porque eu não achasse que eu pudesse empreender, eu não conseguiria. Então, acho que esse foi o primeiro desafio. De fato, decidi empreender. Uma pausa no nosso podcast para falar do GLA, a melhor plataforma de growth e marketing. Tem cursos, networking, comunidade e tudo que você precisa para passar para o próximo nível profissional. É isso que eu ia te perguntar, se essas travas eram externas, igual você falou, a trava financeira, ou eram mais internas, né? Porque eu tô saindo completamente do roteiro aqui, mas enfim, esse podcast também é pra gente fazer as perguntas que a gente quer, mas eram travas, você teve trava interna, de, por exemplo, de você se sentir insegura, de você não saber o caminho, às vezes de não estar dentro de um grupo de empreendedoras pra trocar ideias. Você sentiu isso? Eu acho que ela era 100% interna. Eu acho que, por causa da minha trajetória, eu consegui construir uma rede muito boa. Uma rede de parceiros, uma rede de fornecedores, uma rede de conhecimento. Eu consegui ter uma rede muito boa. E durante essa jornada que as candidatas foi acontecendo, ao meu redor era um monte de gente na minha cabeça. De, caraca, vai dar muito certo. Caramba, olha o que você tem na sua mão. E eu, não, gente, imagina, só tô, distribuindo meu conhecimento, só tô ajudando as pessoas. Então, eu consigo enxergar que era trava interna porque o meu redor inteiro falava, você tem que continuar isso. E, inclusive, se não fosse o meu redor, eu não teria continuado. Toda vez que eu falava, não vou empreender, alguém vinha e falava, vai sim. Porque você tá com uma oportunidade massa, você tem o conhecimento, você tem a formação. Então, nesse momento, com certeza eu reconheço que a trava era interna, de crença principalmente financeira e da instabilidade financeira que um negócio me daria e porque eu não tinha dinheiro. Como que você começa um negócio com R$0? Sim. Quando Então, você começou a assim. candidata, você começou na parte de conteúdo? Como é que foi esse início, assim? Boa. E até o que é as candidatas, né? Verdade, Conta um pouquinho verdade. o que é o Voltar, né, moderador. gente? Bom, alguém já deixou todo mundo curioso, eu nem contei das candidatas ainda. Hoje, esse Candidate Mulher é uma startup de recursos humanos e a gente é focado em empregabilidade feminina e impacto social. Então, o que a gente faz de forma muito resumida? A gente ajuda empresas a contratar e promover mais mulheres e a gente ajuda as mulheres a serem promovidas ou conseguir mais empregos. É isso que a gente faz. Como que surge esse Candidate Mulher? Em 2018, mais ou menos, eu participei de um workshop de liderança feminina e eu descobri um dado que falava que a maioria das mulheres só se candidata numa vaga de emprego ou numa promoção quando tem 100% dos pré-requisitos. E os homens fazem isso com 60% dos pré-requisitos. Ora menos, né, gente? Abre um parênteses. Quando eu descobri esse dado, eu me identifiquei como mulher, porque eu deixava de me candidatar às vagas. Gente, eu juro por Deus, eu tinha uma planilha no Excel que eu colocava todos os requisitos das vagas que eu me candidatava e eu colocava um check na frente. E eu só me candidatava se eu tinha todos. Eu não me candidatava se eu não tinha todos. Eu era exatamente essa mulher da pesquisa. E na época eu também era gerente de gestão na ABS. E mesmo que eu abrisse uma vaga, inclusive afirmativa, os caras se candidatavam. Eu ficava, caramba, que ousadia, tá ligado? Sério? Bastante assim? Se candidatavam, os meninos se candidatavam pra essa vaga. Tipo, não, já tenho, vou me candidatar mesmo assim. Aham. Então, quando eu vi esse dado, eu falei, nossa, faz todo sentido do mundo. Me identifiquei como mulher e como contratante. Só que assim, gente, quem conhece minimamente a ABS, a gente tava fazendo o case, maior evento de startups do Brasil, impossível de eu pensar nisso. Engavetei. Passaram-se 2 anos disso, eu entendi que o meu ciclo acabou na ABS, fui para os Estados Unidos atrás do requisito que me faltava em uma vaga, que era o inglês fluente. E eu tinha inglês avançado. Olha que loucura. Eu tinha inglês avançado. Larguei tudo, pedi demissão da ABS. A galera falando, como assim? No auge, assim, numa carreira boa, um salário bom, visibilidade alta, você consegue emprego onde você quiser agora. Eu agarrei
eu achava que eu não conseguia, por causa que eu não tinha o inglês fluente. E fui. Quando eu cheguei lá, começou a pandemia, e aí veio um segundo dado, que foi muito forte pra mim, que falava que 7 milhões de mulheres estavam desempregadas no Brasil, e esse número era 2 milhões a mais que os homens. Nossa. Aí, naquele dia, eu não consegui dormir. Eu fiquei 24 horas acordada, eu não conseguia dormir. Eu ficava na cama, eu ficava rolando. Eu liguei pro meu marido, hoje meu marido, na época meu namorado. Liguei pra ele, eu falei, não consigo dormir essa noite. E aí eu fiquei pensando nesses dados e remoendo. Eu falei, antes eu não tinha tempo, agora eu tenho tempo. O que a gente pode fazer? Então, as candidatas surgiu como uma ideia minha de dividir conteúdo. Criei uma newsletter. Aí, a galera, vamos entrar no assunto de growth, de marketing aqui que vocês gostam. A minha ideia era criar uma newsletter que, mensalmente ou quinzenalmente, eu dividisse o meu conteúdo. Dica de currículo, dica de LinkedIn. E aí, com essa newsletter, eu queria incentivar as mulheres a se candidatar mais. Porém, como recrutadora, eu sabia que elas iam mal, assim, no processo seletivo também. Então, eu queria que elas fossem melhor. E assim que surge as candidatas, ali, a ideia das candidatas naquele momento. Legal. Nesse momento, você não tinha um modelo de receita. Nenhum. Era uma coisa mais voluntária, mais Só filantrópica. queria dividir meu conteúdo. E como que você encontrou essas mulheres pra você enviar sua newsletter, assim? Como que você conquistou essas pessoas que estavam interessadas nisso? Boa. Eu sabia que eu queria ter uma newsletter e eu sabia que eu tinha que ter algum lugar que elas iam se inscrever pra newsletter. Então, peguei todos esses canais gratuitos aí, que vocês sabem os nomes, né? Que a gente pode fazer news, canal que você faz até X assinantes é gratuito. Uhum. E aí, eu fui para as redes sociais. O que eu fiz? Criei uma página das candidatas mulher no LinkedIn e uma página das candidatas mulher no Instagram. E que eu dividi ali a minha grande estratégia de marketing. Era que eu conseguia fazer post segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã. Então, eu todo sábado fazia os posts, eu mesma, gente, no Canva, assim. Fazia os posts no sábado, escrevia e agendava esses posts no LinkedIn e no Instagram. Eram os mesmos. Segunda, quarta e sexta. E sempre com a chamadinha que esse conteúdo era um conteúdo que vinha na newsletter mais destrinchado e tudo mais. Beleza, e foi assim o começo. Só que, para a minha surpresa, em um mês, mais ou menos, a gente já tinha 7 mil mulheres inscritas na newsletter. Nossa, muito... E Que tudo orgânico, incrível. né? Orgânico, 100% orgânico. A gente já tinha, no Instagram, aproximadamente, 3 mil mulheres seguindo no Instagram das candidatas. No LinkedIn, a gente já tinha 7.500 mulheres seguindo no LinkedIn das candidatas. E aí, nessa hora que eu vejo o crescimento absurdo, que começam as coisas a... Que é isso que eu falei ali, de opa, acho que você tem uma oportunidade na sua mão, que eu fui negando aí um pouquinho nesse primeiro ano. Nesse momento, você estava nos Estados Unidos quando você começou, então você já não estava com o seu emprego formal, mas você também não estava entendendo aquilo como um negócio, como uma fonte de renda. Não estava tava e nem pra tirar esse pretendia. espaço. Eu trabalhava nos Estados Unidos, eu estudava nos Estados Unidos e eu trabalhava numa ONG também como consultora de recursos humanos e gestão lá, na Taproot Foundation. E lá, eu trabalhava para esse candidato de 6 horas da tarde a 5 horas da manhã, assim, né? Esse era o meu horário. E era do jeito que dava. Eu passei mais ou menos 3 meses fazendo isso sozinha. Que foi de maio até o finalzinho de julho. Quando eu vi que não tava dando conta de responder, de construir esse conteúdo e tudo mais, aí eu abri um forms de voluntárias para esse candidato. Eu tava com um monte de seguidor, um monte de coisa. Gente, em 4 dias, 79 inscrições. E, gente, assim, diretoria de grandes startups se candidatando para ser voluntária nesse candidato. Assim, o que tá acontecendo, cara? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não tava entendendo. E aí, eu selecionei 18, se eu não me engano. Eu falei, se é pra fazer, eu vou fazer direito. Eu já tinha gerido. Então, selecionei 18. Montei um time de marketing, montei um time de comunidades, montei um outro time lá de gestão, e é isso. E aí, montei um time de voluntária. Aí, o negócio ficou melhor. Entre julho e outubro de 2020, aí as coisas começaram a acontecer. E aí, as mulheres começaram a pedir pra gente se comunicar com elas mais próximo. E a gente começou a criar grupos no WhatsApp. Quanto tempo que você ficou sem ter uma receita entrando no negócio, mais ou menos? Até uns 7 meses, mais ou menos. Isso eu acho bem interessante, porque tem muita gente que começa querendo resolver uma dor, mas ela não sabe ainda como monetizar aquilo ali,
né? Então, acho que é bem bacana. Primeiro você começa fazendo e aí você vai descobrindo o caminho, Mas, né? inclusive, tem uma coisa dentro das teorias, inclusive, de growth, que se chama Product Market Fit. E o que essa teoria conta, né? Que o consumidor, o cliente te ajuda a construir o seu produto. É o caminho perfeito. É o que toda startup procura hoje, o Product Market Fit. Isso é muito difícil de encontrar. Só que eu já conhecia a teoria, é isso que eu tô falando. O know-how eu tinha, eu só não tinha a prática. E como eu conhecia a teoria, o que eu fiz? Se eu vou fazer essa parada, eu vou fazer as mulheres construírem isso comigo. Então eu perguntava pra elas o tempo todo. Quando elas falaram, a gente quer se comunicar mais próximo de você. Eu falei, como? WhatsApp. Beleza, criei um WhatsApp. Quando eu crio o WhatsApp de um grupo, foi 19, estourou o grupo do WhatsApp. E aí elas falaram, já que você tá dando newsletter, tá dando conteúdo no Instagram, tem WhatsApp, você podia fazer um aulão de currículo e LinkedIn. Aí nessa hora eu falei, eu faço, mas aí eu não vou fazer de graça não. Já é bastante coisa. E o bacana é que, assim, geralmente, pelo menos das startups que eu conheço, eles começam num produto e no modelo de receita, ao invés da distribuição, né? E aí, quando eles colocam um produto pra validar no mercado, às vezes a coisa não fluiu. Mas você começou ao contrário, né? Primeiro você distribuiu algo que você ainda não tinha sólido, né? Um produto sólido, e você foi descobrindo isso. 42% das startups morrem porque o mercado não quer comprar o produto. Surreal. Porque isso, ninguém né? fez validação direito. Isso que eu tô falando aqui, a gente tá falando de validação de problema. Sim. Eu fiz a validação de problema e depois eu validei a solução. Na hora que eu validei a solução, que eu investi em tecnologia e investi em dinheiro. Que aí é outra coisa. E aí, como que foi esse primeiro momento de gerar receita pro negócio? Assim, como que você encarou esse primeiro produto que você tinha que vender? Você teve algum desafio pra fazer a venda? Do tipo, precificação? Ou até você mesma tomar coragem pra vender um produto seu? Como que você virou a chavinha entre algo que você estava fazendo para ajudar as pessoas e um negócio de fato? Eu sempre fui muito corajosa. Então, apesar de ficar negando as coisas, eu sou a pessoa, vamos fazer, vamos embora. E se não tiver perfeito, eu sou a pessoa que não tô nem aí se não tiver perfeito. Se der para entregar, nós vamos fazer e todo mundo vai gostar. Então, eu falo, beleza, vocês querem um aulão de currículo e LinkedIn? Vou fazer. Vou abrir inscrição. E aí, olhei mais ou menos, fiz uma pesquisa de mercado para entender quanto que pessoas que davam mentoria de currículo, LinkedIn, cobravam. Entendi mais ou menos o valor. Cheguei num valor de ingresso, na época, eu acho que era R$ 59,90 que eu cobrei para esse aulão por pessoas. E achei que, pela minha experiência, eu conseguiria conduzir bem uma aula com 150 alunas online, que era a minha experiência que eu já tinha tido antes. Abrimos e foi um sucesso, assim, em 4 dias a gente vendeu 150, tipo, em 4 dias a gente conseguiu R$5.000 que nunca tinha entrado nada nas candidatas. E aí, nessa hora que toda a conversa ao meu redor começa a falar, caraca, você tem uma oportunidade de negócio na sua mão, e você só não tá vendo porque você não quer, tipo assim, nesse sentido. Legal. E esse modelo perdura até hoje? Você teve que pivotar? Como é que foi Nossa, isso? pivotei demais. Muito, e ainda vou pivotar muito. Ai, fatiga no microfone. E ainda vou pivotar muito. Inclusive, tinha uma reunião no conselho semana passada, sofrendo com o modelo de negócio, que a gente, ai meu Deus, mude toda hora. E aí um dos nossos investidores falou, Jenny, tá longe ainda de você achar um modelo que você vai chegar de fato. E é assim mesmo, é pra ser assim mesmo, até a hora que você vai achar. Então, esse modelo mudou muito, a precificação mudou muito. Ora, a gente vendeu pro B2C, depois veio o B2B no meio dessa história. Então, mudou muito esse modelo daí. Legal. E você falou sobre investidores. Como é que você alcançou eles, Jenny? Você já conhecia da sua trajetória executiva? Como é que foi esse processo? Cara, de forma muito resumida, passado esse ano de validação das candidatas, eu decidi voltar pra cá e entrar na operação das candidatas. Quando eu entro na operação, eu tinha mais ou menos R$9.000 no caixa, que é o que eu arrecadei desses aulões, dessas coisas que eu fui validando. E eu não tinha dinheiro. Não tenho fundo, não sou de família rica, então eu não tinha fundo. E aí eu falei, beleza, R$9.000, vou contar com a ajuda do meu marido e R$3.000 por mês. Esse é o meu salário. Então eu tenho 3 meses pra fazer alguma coisa e fazer esse dinheiro acontecer. Se eu tomei a decisão de empreender, agora eu vou fazer esse trem acontecer. E aí quando eu volto pro Brasil, eu tomo a decisão de não é a hora de ter investimento. Por quê? Com tudo isso que a gente fez, esse candidato fez muito barulho, por incrível que pareça. Mesmo eu não tendo tido receita no primeiro ano muito grande. E algumas pessoas, sim, da minha rede vieram oferecer investimento pra gente. Só que, na época, eu não tinha nada. E aí, eu não sou besta.
Se a pessoa vem me oferecer o investimento sem eu ter nada, é porque eu tô valendo muito mais do que a pessoa tá me oferecendo. E isso tem que tomar muito cuidado, porque muita gente cai nessa falácia. E aí eu falei, não vou. E o maior erro de uma startup é pegar investimento na hora errada. E eu sabia que eu não ter dinheiro me faria correr atrás do dinheiro. Então, nesse ano todo, eu fui correndo atrás de dinheiro, esses primeiros 3 meses. É o que a gente chama de bootstrap, né? Quando você se financia. E aí, ficamos no bootstrap e negando qualquer coisa que acontecesse nisso. Muito dia, a gente quer se provar, a gente quer tentar sozinha. E eu agradeço todos os dias por essa decisão. Foi difícil pra caramba. Mas fez com que a gente aprendesse, pivotasse muitas coisas, porque a gente não tinha grana. E aí eu consegui faturar bem, e consegui ir bem no segundo ano. Consegui crescer time, entrou uma sócia no meio dessa história. E aí quando chega no final do ano, a gente olha pra tudo que a gente fez, e a gente olha pro futuro e fala, tá, a gente pode continuar fazendo o que a gente tá fazendo, nessa velocidade, mas se a gente quiser fazer o que a gente quer fazer mesmo, a gente vai ter que fazer mais rápido. E aí, talvez agora seja a hora da gente abrir para um investimento. E aí, sim, eu trouxe desde pessoas que estavam mais próximas de mim para tentar ver se eles entravam para a rodada, a vários fundos que eu me apliquei, assim, a perder de vista para tentar. Assim, foi um processo bem difícil. Eu fiquei 8 meses em rodada aberta até eu conseguir fechar a rodada desse candidato. Caramba. E você fala, vou sair do roteiro de novo, gente. Você falou sobre a questão da sua sócia. Como é que você chegou no ponto de falar, cara, eu preciso de uma sócia? Porque eu acho que tem essa questão, você ser dona do seu bolo sozinha e até quando você consegue levar a empresa sozinha e até quando você precisa de uma pessoa realmente quebrando a cabeça, sabe? E como confiar na pessoa, como encontrar essa pessoa. E qual que é o perfil, né? Porque é quase um casamento, né? É um Na verdade, casamento. é um casamento. É um casamento. É. Eu sou mais casada com o Fernando do que com o Thiago, eu acho. Pois Desculpa, Thiago. Sorry, baby, mas essa é a verdade. Cara, primeiro sobre o perfil. Tem que ser um perfil diferente do seu. As pessoas temam em caçar a sociedade em pessoas que são parecidas ou que fazem a mesma coisa que você e pessoas operacionais. Primeiro, você precisa de uma pessoa operacional, você precisa de um funcionário. Não é de um sócio. Segundo, se você quer uma pessoa que pensa igual você, você não vai evoluir para lugar nenhum. Se tem 4 pessoas na mesma mesa que pensam igual, você tem que trocar 3 se você quer evoluir. Então, eu acho que primeiro você tem que entender que o perfil ele tem que ser complementar. Segundo, é muito difícil mesmo, porque você tem que confiar, porque tem que ser alguém que vai entrar de corpo e alma com você. Não caiam nesse rolê de, eu entro com dinheiro, você entra com trabalho. Não, gente. Se tá no início de um negócio, tem que entrar e botar a bunda na cadeira para trabalhar junto com você. No meu caso, eu sempre fui muito bem mentorada, eu sempre fui muito bem aconselhada, e eu tinha um dos meus mentores que queria ser meu sócio. E na época eu falei pra ele, Marcelo, eu não quero agora, nesse momento, ter um sócio homem. Eu acho sim que ao longo da história desse candidato, no futuro eu vou trazer homens pra sociedade. Mas como o primeiro, pra mim é importante que seja mulher. Então agradeço, nananã e tudo mais. E aí a gente continuou, ele é meu conselheiro, inclusive. E aí nessa época o Marcelo, beleza, foi. Quando ele voltou, ele falou assim, mas eu tenho uma pessoa pra te apresentar. E era a esposa dele. Porque o Marcelo, ele já investe, ele já é conselheiro, ele é Forbes Under 4, ele é CEO de uma grande empresa lá na Espanha. E normalmente ele investe ou ele entra nessas coisas e a Fê entra na operação das startups. Coincidentemente, ela tinha acabado de sair de uma operação aqui no Brasil e ela estava podendo entrar numa nova. E aí eu falei, beleza, vou conhecer a Fernanda, mas eu sou mineira, eu sou muito desconfiada. E aí fui namorando a Fernanda. Uns 4 meses, gente, namorando. Até que a gente chegou numa conclusão. O que a gente fez? A gente fez um acordo de memorando, que era, vamos trabalhar 3 meses juntas. Se der certo, a gente vai virar sócia. Se não, e estava assinado em contrato. Se não der certo, valeu, cada um aí recebe a sua parte de salário mesmo, mas a Fernanda não vai entrar no quadro social desse candidato. Porque era um risco muito grande, gente, dar errado nessa época. E a Fernanda entrou de corpo e alma. No começo foi difícil demais, foi muito difícil. A gente é muito diferente, muito diferente. Mas depois a gente começou a entender as vantagens realmente de pessoas muito diferentes. Aí no final dos 3 meses a gente assinou a sociedade. Ela tá lá, 2 anos quase já, firme e forte.
E como é que você buscou informação para saber qual porcentagem era discutível ali dentro, o que ela teria? Porque essa candidata já estava num tamanho razoável, né? Você já tinha algumas coisas validadas. Aí depende muito da pessoa que você tá trazendo. Então, por exemplo, a Fernanda já tinha várias empresas no portfólio dela, já tinha sido diretora de operações de uma outra grande, querendo ou não, todo o know-how e a influência que a rede dela e a rede do Marcelo traziam para esse candidato. Então, isso depende muito da pessoa. Eu já vi pessoas entrando para sociedades com, sei lá, 10% entrando na operação, mas eu já vi pessoas entrando na sociedade com 40% mesmo com estágio avançado. Então, essa é uma coisa que é muito relativa com quem é essa pessoa que está entrando e o que ela está trazendo. Naquela época, a gente estava na decisão de trazer o B2B para esse candidato. Então, eu já me movimentava muito forte no B2C. Então, trazer alguém que se movimentaria forte no B2B, tivesse rede, influência nessa área, era crucial para esse candidato. Independente se já tinha 2 anos, 3 anos ou 4 anos, entendeu? E o que você fez para se proteger juridicamente, assim? Você falou do memorando, mas você foi atrás de advogados? Ah, sim, total. O que você tem que fazer para garantir que o seu negócio continua seu? Eu acho que esse é um medo que... Eu já conversei com muitas pessoas que querem empreender, mas o desafio jurídico sempre é um problema e a pessoa às vezes até desiste por conta disso, porque não tem suporte. Não, tive uma boa advogada no meio dessa história, ela também teve bons advogados no meio dessa história. Houveram reuniões muito difíceis, e tem reuniões que são difíceis mesmo, mas fui muito bem assessorada, assim como eu acho que ela também foi muito bem assessorada. Mas no final das contas, eu acho que o que ficou na minha cabeça foi: é melhor você ter X% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, as candidatas podiam não virar nada também. Então, E toda vez que alguém me pergunta de sociedade, eu falo isso: é melhor você ter X% de alguma coisa do que 100% de nada. Cuidado para não se apegar demais a isso nesse sentido. Aproveita nesse assunto de investir em advogados, ser bem assessorada. Como que você decidiu investir no seu negócio, até financeiramente, assim, do que entrava de receita, quanto que você decidiu que era para você de salário, como que você decidiu o que você tinha que reinvestir e quais áreas que eram prioridade para reinvestir, porque você falou que você tinha pouco, né? Você tinha pouco dinheiro para conseguir fazer essas escolhas. Até hoje, eu tiro um prolabore muito baixo dessa candidata. Isso é escolha definida minha e da Fernanda, porque a gente ainda está investindo nessa candidata, mesmo com o investimento. As pessoas acham, você recebeu um investimento de quase 1,5 milhão. Gente, é um investimento de quase 1,5 milhão que tem que durar 18 meses. Divide isso aí por 18, para todo o custo que a gente tem, não é quase nada. Até hoje eu ainda não tenho, Jennifer, nem a Fernanda, retorno financeiro dessa candidata, não. Mas desde o início, tudo que entrava nesse candidato era pensando principalmente em alocações onde trariam mais receita, a partir do momento que virou um negócio. Então, quais são as minhas fontes de receita aqui? Naquele momento, Academy, a SM Academy, que é o nosso principal produto para mulher. Então, como que eu vou trazer mais mulheres para os meus canais de aquisição para converter elas em vendas daqui a pouco? Então, os meus principais investimentos, por exemplo, primeiro eu cresci o time de CS, depois e o time de marketing, obviamente. Depois eu fui crescendo o time de vendas, o time de tecnologia foi vindo na paralela, mas eu fui o meu raciocínio lógico no início foi crescer times que cresceriam a receita, consequentemente. E não necessariamente, às vezes, era o comercial. Porque na Academy, por exemplo, eu precisava de ter um bom time de atendimento. Qualquer plataforma tecnológica tem que ter um bom time de atendimento. Não adiantava eu ter a melhor tecnologia do mundo se eu não tivesse um bom atendimento para aquela mulherada. E ainda mais sendo mulher. Então, no início, e até hoje o raciocínio é esse. O investimento feito nas candidatas ou nos times das candidatas é totalmente relacionado ao retorno que esse investimento vai ter nos nossos canais de aquisição. Agora, ou para venda para a mulher, ou para venda para a empresa. Legal. E você falou, quando você estava falando sobre a sua sócia, etc., você falou muito sobre a assessoria que você tinha, a rede de apoio que você tinha. Eu acho que dá o link à próxima pergunta, que é: a mulher que ela é executiva, ela tem mais chances de ter sucesso como empreendedora, na sua visão? Ou a mulher que, cara, acabou de sair da faculdade, tem um sonho de empreender, ela tem as mesmas chances de fazer o negócio crescer? O que você acha disso? Ai, que pergunta difícil. Vamos lá. Eu acho que tudo depende. Por quê? Uma pessoa que tá saindo da faculdade, dependendo da forma como ela foi criada, dependendo das coisas que ela fez durante a faculdade, das experiências extracurriculares, dependendo da família que ela tem, talvez ela já seja bem conectada. Talvez ela já tenha tido experiências incríveis. Então, pra mim, depende.
Se você perguntar a Jennifer, que saiu da faculdade, ela teria condições de empreender? Não. Mas eu conheço pessoas que saíram da faculdade e teriam condições de empreender. Então, pra mim, fez muita diferença passar pelo Sebrae, passar pela ABS. Todas as pessoas que eu conheci no Sebrae, todas as pessoas que eu conheci na ABS, principalmente na ABS, porque depois eu me afundei de cabeça no mundo das startups, né? Investidores, agentes do ecossistema que não são só investidores, como fornecedores, mentores pra caramba do ecossistema. Gente, eu casei no ecossistema, né? Meu marido é do ecossistema. Então, pra Jennifer, foi extremamente diferente ter seguido essa carreira ali dentro, porque na hora que eu fui empreender, eu realmente sabia quem passar o telefone no sentido de ajuda. E ajuda, eu não tô falando de ajuda financeira, porque eu não recebi ajuda financeira. Tô falando de, cara, eu não sei o que fazer com isso aqui do marketing. Eu não sou profissional de marketing. Você consegue me ajudar? Eu conseguia ligar pra alguém muito bom de marketing. Cara, eu não sei como estruturar uma máquina de vendas. Eu conseguia ligar pra um diretor comercial muito bom. Então, a resposta é que depende exatamente isso. A Jennifer, que se formou na faculdade, não conseguiria empreender sem essa rede. Legal. E pra mulher que tá querendo empreender agora, mas não tem essa rede, mas ela entende que ela tem um pouco de experiência o suficiente pra dar os primeiros passos. Quais que são os passos? Qual que é o passo a passo que você dá pra essa mulher? Tipo, pesquisar sobre tal coisa, buscar networking primeiro, ter uma experiência fora, enfim, qual que é esse passo a passo? Primeiro, eu acho que networking é inerente se você quer empreender ou não. Isso é uma habilidade que as mulheres precisam aprender a fazer isso melhor, inclusive. A gente precisa aprender com os nossos amigos homens a fazer isso, porque eles fazem isso muito bem. Eles fazem isso, networking, bem no trabalho, eles fazem bem no futebol, eles fazem bem no poker, eles fazem bem pra caramba. Fazem. Até pra gente construir o podcast aqui, foi desafiador pra gente também. Exato. Pra encontrar as mulheres, pra fazer elas virem. Exato. A gente quis trazer um perfil mais diverso, foi difícil também. Então acho que, mesmo. assim, dica número 1, networking, ele é inerente a isso, sabe? E networking é você estar disponível pra pessoa também. Não é só você, ô Duda, eu preciso de você pra isso. Ô Thaís, eu preciso de você pra isso. É quando você precisar de mim, eu tô aqui. Vai ter dia que não vai ser sempre, a Duda sabe. O meu tempo de resposta é tipo 9 segundos e 90 dias. Então é isso. Mas eu acho que o networking é inerente à carreira da mulher. E ele é muito importante. Pra gente mais ainda do que pra eles. E, inclusive, o networking com eles. Eu tenho mulheres e homens incríveis que me ajudam. Então, acho que isso é inerente. O segundo ponto, que eu acho que é mais no empreender, nem sempre a sua ideia é a melhor ideia mesmo, não. A gente não tem que se apegar à ideia. A gente tem que se apegar à solução. A gente tem que se apegar ao problema que a gente quer resolver. E aí, o framework de criar uma startup funciona bem para qualquer empreendedorismo. E aí eu posso falar pelo conhecimento que eu tive no Sebrae, pelo conhecimento que eu tive na ABS e de formação mesmo. Quando você cria uma startup, antes de você chegar na solução, você tem que passar por 2 etapas muito importantes. Validar o problema e validar a solução. E aí sim validar essa solução no mercado. O que acontece? Por que a maioria, inclusive, morre? Porque não se valida o problema. Então, a primeira dica que eu vou dar é, você teve uma ideia genial, maravilhosa, você quer empreender? Primeiro pesquisa se esse problema é relevante de ser resolvido, porque talvez não é. E aí você vai se apegar e não vai dar. E eu vou dar um exemplo prático. Eu mentorei no Startup Weekend lá em Rondônia, e aí os meninos chegaram com ideia genial que eles queriam criar um iFeira, que era, ao invés da pessoa ir na feira, chegava uma cestinha de feira na sua porta, pelo aplicativo. E era lindo o aplicativo, bem desenhado, os meninos eram desenvolvedores, assim, animais. E aí eu falei pra eles, mas vocês perguntaram pra alguém se eles querem isso? Não, mas que isso vai ser muito legal, pensa, você não precisa sair de casa, né, a feira vai até você. E eu falei sim, vocês vão sair daqui hoje, vocês vão bater na porta de todas as pessoas dessa rua e vocês vão fazer uma pesquisa pra ver se isso é um problema que eles estão querendo resolver. Quando eles voltaram, sabe o que eles falaram? Que ninguém queria. Porque a pessoa gostava de ir na feira, porque a pessoa gostava de comer o pastel, porque a pessoa gostava de ir lá encontrar com um amigo. Então, não era um problema pra ela ir na feira. Então, é isso que eu tô falando. Às vezes, o primeiro passo é network é inerente. O segundo passo é
presta atenção, não se apega demais à solução e se apega mais ao problema que você quer resolver, você quer empreender. E aí o terceiro passo também você não precisa largar tudo pra começar a empreender, não. Vai fazendo aos pouquinhos, Eu tô te falando que eu comecei a fazer isso. Vai fazendo aos pouquinhos, colhendo os resultados, até a hora que chega o ponto aí de ruptura, de talvez largar um emprego ou uma vida estável pra empreender nisso. E eu acho que tem um ponto também, porque dependendo dos problemas que a sociedade tem, alguns são mais valorosos do que outros. Então, se você escolhe um problema que é realmente um grande problema para a sociedade, a tendência do dinheiro do capitalismo vir para sua mão é muito maior também, né? E região. Eu fui agora palestrar lá no Nordeste, por exemplo, as pessoas não confiam, simplesmente não confiam nos aplicativos normais de mobilidade. Não confiam. Não confiam. Às vezes é só regional. Aí o que um cara fez lá? Fez um aplicativo de mobilidade regional. Deu super certo. Porque ele entendeu que o problema lá é que eles são desconfiados, eles não confiam nos aplicativos que a gente usa aqui. Fez errado? Ele não fez errado não, gente. Ele criou o mesmo aplicativo, é dele, ele tem a patente e tudo mais. E as pessoas confiam em quem faz as coisas lá. Fez errado. E eu acho que até esse ponto eu queria puxar um gancho do que você falou, até do caso de você mentorar o iFeira. Você acha que tem alguma diferença entre a autoconfiança do empreendedor homem e da empreendedora mulher? Do tipo, eles já estavam muito certos que eles tinham uma ideia bombástica que ia ser incrível, vender pra caramba. E a impressão que a gente tem aqui, eu acho que é um pouco do que a sociedade até fala, é que a mulher é mais insegura, tem a tal da síndrome da impostora, e não que o homem não tenha. Mas você que empreendeu de fato, que conheceu muitos empreendedores, como que você vê essa questão de autoconfiança da mulher versus do homem pro seu próprio negócio? E como que você sentiu isso na pele, né? Não, 100%. 100%. Isso eu não tenho nem... E eu continuo vendo, né? Agora, eu acho que como a gente acabou conseguindo investimentos, isso foi notícia, muita gente começou a vir até mim no sentido de, caramba, como que você conseguiu e tudo mais. E eu continuo vendo isso, sabe, Thaís? E isso é um dado histórico, vamos lá. A gente tem que falar de carreira da mulher de uma forma ampla. A carreira de uma mulher não começa quando ela termina a faculdade. A carreira de uma mulher começa quando ela é criada, gente. A gente precisa entender isso daqui. E quando uma menina é criada da forma tradicional, ela tem que estar toda hora com o vestidinho muito certinho, com o lacinho muito bem feito. Eu vivo falando isso nas entrevistas que eu dou. E o menino, ele pode subir lá na árvore, cair, o joelho todo arrebentado, vai pra festa normal. E ninguém vai falar nada com ele do churrasco da família. Então, desde muito novinhos, a gente tende a colocar outros padrões de perfeição na mulher e nos meninos para arriscar. Isso é defeito e qualidade de um do outro? Não, isso é traço comportamental. A mulher é mais ensinada a esse padrão de mais exigência e mais perfeição, e o menino é mais ensinado, o homem é mais ensinado a correr risco. O que a gente tem que fazer? Ensinar a mulher a correr mais risco, inclusive ensinar o menino a ser mais cuidadoso em alguns pontos, né? Ser mais exigente em alguns pontos. Só que as pessoas não veem isso como traço característico, elas veem como defeito e qualidade. Então, a gente é criado numa sociedade que cria a gente assim. E existem outras coisas que desencadeiam isso também. A mulher, aqui no Brasil, ela começou a trabalhar em 1962. Um grande parênteses agora, a mulher branca, né? Uhum. Começou a trabalhar aqui no Brasil em 1962. Gente, a gente tá falando de 60 anos atrás. Pensa que aqui no Brasil a gente só teve permissão para trabalhar sem o marido deixar há 60 anos. Então pouco, a gente entrou atrasado nisso. Então é difícil também a gente ter essa confiança. Eles já estão aí há muito tempo. Então é fato. Só que a gente tem que correr atrás disso. Então é muito diferente, sim. A gente tem que pensar muito na síndrome do impostor, na autoconfiança, e pessoas ao nosso redor precisam entender que isso não é uma questão de defeito, não é uma questão de qualidade, é uma questão de traço sociológico, traço característico, e como que a gente cuida disso. Sim, e você sabe que tem um ponto, assim, que a questão da referência, ela é muito importante, total, né? Lá atrás, quando eu comecei a ser gestora, eu olhava pro lado e só tinha homem. Eu nunca tive uma gestora mulher, isso é muito surreal, assim, nunca. Então, eu olhava pra cima, eu falava, pra onde eu vou? E aí, quando eu subi, eu comecei a me masculinizar, né? Falar mais firme. Palavrão. Eu colocava a mesa na... Gente, eu tenho até vergonha, mas enfim. Colocava a mesa a perna na mesa, cortei o cabelo curtinho. E só recentemente eu tive coragem... Surreal. Eu só tive coragem de pintar o cabelo de loiro porque era feminino demais. E aí ia dar aquela visão de patricinha,
né? E aí como é que as pessoas iam respeitar? Isso tava tudo no inconsciente, né, cara? E a gente não percebe, a gente tem que começar a trazer isso pra consciência. Mas eu acho que é inconsciente, mas também tem uma questão de julgamento da sociedade, que é o que você falou, é o comportamento da criança, né? A projeção que os pais fazem em cima do filho, a projeção que a sociedade faz em cima da gente. Eu tinha mais uma pergunta quanto à autoconfiança, que é, você se expõe também como o rosto da sua empresa. Uhum. Como que foi essa decisão de colocar a Jenny na frente das candidatas mulher, mas ainda assim não ser a empresa da Jenny? Será se candidata mulher? Porque tem muitas pessoas que acabam construindo um negócio próprio, colocam o nome ali e acaba sendo o negócio da Thaís, o negócio da Duda. Uhum. Como que você tomou essa decisão de colocar seu rosto, mas ainda assim criar uma marca? E é engraçado, porque esse ano a gente passou por um processo de tirar a referência da Jenny. Foi necessário no começo, sabe? No começo das candidatas. Por quê? A gente fala, vocês do marketing vão entender melhor ainda isso aqui que eu vou falar do que outras pessoas entenderiam. A gente fala muito de arquétipo, né? E de como as pessoas se identificam. Então, as mulheres se identificam muito com a minha história. Com a história que eu contei aqui pra vocês. Porque eu era a mulher que não me candidatava. Então, elas também são. Então, eu contava isso ali o tempo todo. Então, foi muito importante até um certo momento desse candidato ter essa pessoa, porque essa pessoa era a prova viva, né, a prova real, que era possível virar a chave, que era possível passar a se candidatar e conseguir ter uma boa carreira, que era possível vir lá de uma cidade do interior e chegar em São Paulo, que era possível, sei lá, vir da escola pública e chegar onde chegou, que era possível passar por N coisas que eu passei e chegar onde chegou. Então, foi importante ter a Jennifer, porque era importante o público se identificar na Jennifer até um certo momento. Chegou um momento, isso passou a ser uma dificuldade, porque as candidatas passam a ser muito dependentes da Jennifer. E as candidatas não podem ser dependentes da Jennifer, eu nunca quis isso. E isso também é dificuldade, porque talvez ali na hora do empreendedor vai barrar uma parte de vaidade também. Então, é preciso criar outras faces para esse candidato, é preciso afastar a marca, é preciso mostrar que esse candidato existe independente da Jennifer e tudo mais. Então, a gente passou por um processo de mostrar para as pessoas, inclusive, que esse candidato existia. Eu era CEO, estou como CEO das candidatas, mas esse candidato não é a Jennifer. E aí, a gente passou por isso numa segunda fase desse candidato. Hoje já é totalmente diferente. Hoje eu já apareço muito menos. Hoje eu apareço quando é necessário e tudo mais. Hoje eu tô muito mais envolvido no B2B e tudo mais, sabe? Mas foi importante no começo, principalmente pela questão de identificação da persona. Porque a persona que eu tava falando era a persona que eu era. Então, no começo, foi muito importante. Você acredita que tem algum tipo de perda nisso? Porque acho que agora a gente tá enxergando um movimento contrário, né? Tem vários donos que eram completamente low profile, CEOs que eram low profile, e estão virando influenciadores agora. Acho que tá um movimento, né? Você enxergou algum tipo de perda nas candidatas pra isso? Não, porque isso continua acontecendo paralelo. Então, eu acho que eu fiz o caminho contrário, que foi excelente para esse candidato, e a gente não perde força, né? Estrategicamente, no início desse candidato, eu não consegui entender como eu falaria com os dois públicos num perfil só. Então, estrategicamente, a gente sempre posicionou no LinkedIn o perfil desse candidato mulher para o B2C e o perfil da Jennifer Coutinho para o B2B. Então, isso no LinkedIn a gente fazia muito bem, assim, a gente conseguia performar muito bem nisso e faz isso muito bem até hoje. No Instagram, a gente tinha mais dificuldade de fazer isso. Mas por quê? O objetivo do público no Instagram é totalmente diferente do público no LinkedIn. E eu entendo isso, sabe, Duda? Muita gente vem me perguntando sobre isso. Só que eu acho que o sucesso desse candidato dependeu muito disso. E eu acho, sim, que ficou pra trás muita gente que ficou brincando, né? E fazendo brincadeirinhas bestas de, quem aparece no Stories não tá trabalhando, não sei o que lá. Eu sei o tanto que eu trabalho e eu sei o tanto que dá trabalho, inclusive, trabalhar e aparecer nos Stories e vir aqui gravar um podcast e fazer as coisas, sabe? E agora a galera tá tentando correr atrás do prejuízo. TikTorização das coisas. É bom, é ruim? Não sei se é bom ou é ruim, gente, mas é o que tá acontecendo. É questão de confiança. Se nesse momento a geração tá pedindo por esse tipo de atitude, você tem duas escolhas. Ou você vai acompanhar a tendência, ou você não vai acompanhar. Mas aí você sofre a consequência, então. Exatamente, falou tudo. A gente poderia até finalizar com essa frase, mas não, ainda tem mais perguntas. Bom, a gente falou muito... Mas dá trabalho. Dá trabalho, com certeza.
A gente falou muito sobre os momentos de investir, enfim, e aí a pergunta é, cara, dinheiro. Como é que você se organizou durante todos esses momentos pra ainda ter um estilo de vida que te deixasse feliz e te desse energia pra segurar todo esse processo? A gente vai ter que falar muito de rede de apoio agora, né? Eu venho de uma criação muito simples e o meu esposo também. Que no meio desse processo ainda teve um casamento, tá, gente? No meio da pandemia. Meu Deus, não sei. Eu penso como que eu fiz isso. A gente veio de criações muito simples. Tanto eu quanto o Thiago, a gente não tem base financeira em relação a isso. E aí a gente tem que falar de rede de apoio, por quê? Uma vez eu entrei no Clubhouse e aí a galera tava numa sala, um monte de empreendedor e falando, não, porque quem quer consegue. Quem quer empreender consegue, entendeu? Acorda 5 horas da manhã Bem e vai, empreende. positiva, né? Bem desse jeito, assim, sabe? E aí eu levantei a mãozinha assim no Clubhouse e falei, gente, não é bem assim, vai. Sabe por quê? Eu tenho uma amiga que se ela trabalha até 6:30 da noite, o marido briga com ela. Porque ele fala que essa é a hora dela. E no meu caso, eu tenho um marido hoje que, se eu trabalho até 10 horas da noite, ele vai sentar lá e vai botar um pratinho pra mim e falar, você não comeu ainda, come aqui, porque senão você vai ficar brava na live, que ele sabe que eu fico brava sem comer. Então, rede de apoio foi muito importante. Até eu sempre fui uma mulher independente financeiramente. Quando a minha mãe me teve aos 14, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Porque elas não tinham dinheiro, tipo, pra eu poder ir numa festinha. E eu dava um jeito de trabalhar. Eu fui vendedora de loja, fui coisa de festa, garçonete de festa, atendente de festa pra isso. E aí, isso foi muito difícil pra mim. Quando eu decidi empreender, que eu tinha aqueles 9 mil, e eu voltei pro Brasil, eu tive que conversar com o Thiago, que era o meu noivo na época já. E eu falei, vida, é o seguinte, eu não vou conseguir contribuir com o que eu contribuía antes. A gente não vai conseguir ter os gastos que a gente tinha antes. A gente não vai conseguir ter a vida que a gente tinha antes. E eu sei que isso vai impactar você. E aí, você tá junto nessa comigo? Você não tá junto nessa comigo? Porque eu, querendo ou não, eu impactei o estilo de vida dele naquela época. Porque por mais... Eu não pedi pra ele pagar as minhas contas, mas ele sabia que a partir do momento que eu não posso fazer mais, ele não poderia fazer mais também. E aí o Thiago entrou como muito parceiro nessa época. Então, no meu primeiro ano de candidate, eu lembro que eu falei que era 9 mil, mas eu falei, não, acho que eu vou colocar 2 mil de salário pra mim por mês, porque eu consigo fazer 9 mil e virar 4 meses. Então, ele sabia. Eu falei, meu salário vai ser 2 mil até abril. Depois vai ser X mil até não sei quanto. Então, ele me ajudou muito nesse sentido. Isso financeiramente foi com certeza, o Thiago me ajudou muito nesse começo. E eu ia falando. Então, quando eu conseguia fazer um pouquinho mais, eu ia falando pra ele ali, sabe? Então, se não fosse ele ali... E até hoje é assim. Toda vez que eu consigo aumentar um pouquinho, eu falo pra ele. E dentro desse candidato, eu sempre me organizei financeiramente de... Entrou dinheiro... Qual que vai ser a minha área prioritária de começar? Então, quando eu lancei a primeira turma da SM Academy oficial, que é o produto que a gente tem, a gente conseguiu uma entrada de caixa tipo de 70 mil de uma vez só. E eu sempre fui muito racional nisso, na parte do dinheiro. Então, eu pensei, beleza, 70 mil, vou contratar uma CS e uma pessoa de marketing. E quanto tempo que eu... Pelo menos 6 meses eu tenho que ter salário para pagar essa pessoa. Porque depois eu me viro. E assim eu fui fazendo. Eu nunca fiz conta que eu não tivesse o dinheiro ali, sabe? Tanto é que agora eu tô passando por uma dificuldade que é... Eu sempre fui independente financeira. E aí agora surge um investidor, inclusive, que bota dinheiro aqui. Meu Deus, eu e a Fernanda, a gente tá batendo cabeça de entender essa gestão agora, inclusive. Mas foi dessa forma que a gente foi fazendo, ali no começo. Legal. E a gente já tá caminhando pro final. Acho que a gente poderia ficar 3 horas falando aqui, porque teria assunto super. Teria. Mas a gente tá caminhando pro final e eu queria que a gente pensasse um pouco numa visão mais ampla, assim, do Brasil. O que você acha que ainda... Por mais que a gente tenha vários movimentos, discuta muito sobre empreendedorismo feminino, por que ainda tem poucas mulheres arriscando, na sua visão? Mas eu acho que entra um pouco naquela pauta que você falou lá atrás. Eu acho que o que eu não vejo, o que eu não reconheço, eu não me vejo nesse lugar, sabe? Então a gente precisa de mais mulheres que estão dando a cara a tapa e estão fazendo isso, e que inclusive estão abrindo a porta para outras mulheres. Porque houveram muitas mulheres fechando a porta para mim.
no meio dessa história, tá? E se criou uma história de competitividade feminina, que eu não sei quem é que inventou isso, mas quem inventou foi com certeza porque sabe o poder que a gente tem quando a gente se junta, mas que é real, sabe? Então, acho que eu acredito muito nessa história, eu preciso me ver. Se eu falar, mesmo que seja a nível Brasil, do ecossistema de startups, tem muito pouco fundadora mulher. Só de eu falar desse nicho. Então, eu preciso ver essas mulheres. Eu preciso ver que alguém chegou lá e que é possível. Não tem liderança o suficiente de mulheres, executivas o suficiente de mulheres nas organizações. Elas precisam ver que tem, para chegar até lá. E aí, se a gente for falar regionalmente, gente, quais são as lideranças que são referência no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste? E aí, liderança dentro da organização, tá bom, não precisa ser diretora, gerente. E o que eu não vejo, eu não me enxergo. Essa regra é muito clara, sabe? E isso eu trabalho em todos os processos seletivos da nossa empresa. Às vezes a empresa chega e fala, mas eu não sei porque que a mulher não se candidata na minha vaga e tudo mais. Eu falo, e quantas mulheres que tem na sua empresa? Quantas mulheres que você exibe no seu processo seletivo para ela se enxergar lá dentro? É um ciclo, né? Por isso que é tão importante quem já chegou lá puxar as pessoas que estão atrás, né? E mostrar que é possível. E que os homens que estão nas cadeiras de decisão, porque ainda quem tá com a caneta de decisão são eles, entendam que eles também são parte dessa solução. Porque se eles não entenderem isso, eu vou estar aqui, lógico, vocês vão estar aqui, lógico, mas vai demorar muito mais. Então é muito mais fácil se eles entenderem isso, porque eles assinam a caneta ainda. Eles estão com o poder decisório dentro da mão deles, dentro das organizações, dentro das lideranças. Então, eles têm que ser nossos aliados. A questão de equidade de gênero, seja no empreendedorismo, seja no trabalho, qualquer coisa, não é responsabilidade da mulher. É responsabilidade da sociedade. E não é um papo de responsabilidade social, não. É um papo de negócios. Porque, segundo o PIB, o estudo do Fundo Monetário Internacional, a gente teria 28 trilhões somados ao PIB mundial de dólares se a gente tivesse o mesmo número de homens e mulheres nas organizações. Então, a gente tá falando de negócios. A gente tem que chamar essa galera para essa conversa, para não ser só responsabilidade nossa. Eu acho que a mulher, quando ela se enxerga... Talvez ela ela empreenda, mas ela não se enxerga empreendedora. Do tipo, Total. A mulher que vende doce, a mulher que vende roupa, que costura em casa, que faz alguma coisa pra ajudar a família. Pode ser só um bico. Tipo, Pode ser ela um enxerga- bico. Mas aí entra também a questão dela se enxergar como empreendedora, enxergar um negócio, saber o que é um negócio. Às vezes até a informação não chega tanto pras mulheres, do tipo... Será que eu posso chegar lá? Independente se é empreendedorismo ou se é liderança dentro de uma empresa... O que significa eu chegar lá, né? Será que eu posso? Será que vão falar bem de mim, mal de mim? Será que eu posso tornar isso que eu tô fazendo aqui, vendendo pra minha vizinha, um negócio? Então, acho que também tem um pouco de desmistificar o que é empreender, como que é empreender pra mulher e por que ela pode. Porque ela pode, deve, e isso também é um caminho de Total. carreira, né? Não é que ela vai largar a carreira e não ter mais uma carreira porque ela vai passar a vender alguma coisa pra alguém. Legal demais. Total. Esse assunto já emenda em outro, só que aí se eu começar a fazer perguntas, a gente fica 3 horas aqui. Então a gente vai precisar Gente, fechar comenta aí, esse. ó, pra ter um parte 2. Exatamente, comenta bastante. Compartilhe com outras mulheres, homens que estão Lógico. assistindo. Compartilhem com sua esposa, com sua filha, com todas as mulheres da sua rede, porque acho que isso vai fazer a diferença. Com certeza. Jenny, super obrigada pelo seu Obrigada a tempo. Seu conteúdo é sempre incrível. Então, eu sempre chamo, porque eu sei que ela sempre vai arrasar. Muito obrigada, Thaís. Obrigada também. Obrigada, Jenny. E, Jenny, fala pro público como que as pessoas te encontram, como que Verdade. elas encontram as candidatas de mulher e até se você tem alguma outra recomendação pra seguir, conteúdo, coisas que podem agregar aí as mulheres que Muito estão bom. nos ouvindo. Verdade. Boa. Gente, vocês podem seguir a @secandidate-mulher. Eu acho que, inclusive, é mais fácil de me achar por lá. Brincadeira. Vai ter meu nome aqui, né, no Com episódio, certeza. porque minha mãe decidiu colocar o alfabeto inteiro no meu nome e as Ai, pessoas eu têm sempre dificuldade de erro. me achar. Eu erro o nome das duas, da Thaís eu também sempre erro. É isso, gente. Mas enfim, é Jennifer Coutinho no LinkedIn e Jenny Coutinho no Instagram. E se candidate mulher, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. A gente tem várias dicas lá, inclusive. Vocês já podem ver de leitura, de podcast, de muitas e muitas coisas mesmo. Mas já que a gente falou muito desse assunto, tem um vídeo, um TEDx ou um TED, não sei, da Rafa Brits, muito bom, da Síndrome do Impostor, no Ah, já YouTube. assisti, é muito bom Facinho, acessível. Então fica a dica, então, pra assistir esse Depois daí, a que ele gente é também muito deixa bom. aqui na descrição o link. Ele é muito bom. Muito bom, Jenny. Obrigada, viu? Obrigada Obrigada pela a vocês. presença. E é isso aí. Até mais, gente. Até o próximo episódio.